Desejo um feliz sábado para todos nós e hoje, 14 de agosto de 2026, estamos mais uma vez aqui para falar da Palavra de Deus. O nosso assunto de hoje é entrega total. Vamos orar. Eterno Pai, estamos aqui agradecidos porque o Senhor é bom, que o Senhor tem feito tudo por nós de uma maneira gratuita. Obrigado pela graça em Cristo Jesus. Obrigado por todos os dons que o Senhor nos concede. Pai Santo e Eterno, que cada um dos nossos ouvintes possam estar ungidos pela Teu Santo Espírito para que possamos entender aquilo que for dito. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Entrega total. Cristo, em sua vida aqui na terra, ele não fez planos para a própria vida. Ele aceitou os planos de Deus Pai a respeito do dia a dia de sua estada aqui na terra. O Pai fazia planos e de conhecermos tudo aquilo que é para nosso bem, e Jesus veio tomando nosso lugar. E ele não era apenas um ser humano, porque ele também é considerado divino. Mas ele não fazia planos para ele. Todo o planejamento de Jesus veio do Pai. Isso é um exemplo para nós extraordinário. Nós não devemos fazer planos para nós mesmos. Eu sei que é muito comum o ensinamento de que nós devemos nos preparar, fazer planos, marcar o nosso fim, os nossos propósitos, mas se nós levarmos a sério aquilo que Deus diz, é que tudo devemos entregar nas mãos de Deus e Ele fará por nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu sei que de repente pode haver uma má compreensão. Nós temos que, com a vontade de Deus, agir, mas nós devemos fazer pequenos planos para cada dia e que esses planos sejam segundo a vontade de Deus. E se Ele convidar a mudar, mude. Se nós achamos que não devemos fazer algo porque achamos simples, mas Deus, Ele acha que é importante que o façamos. Eu li histórias que falam a esse respeito, quando crianças queriam brincar com o pai de uma caixa de areia. E o pai achava que isso não era um trabalho de um pai, de um responsável por uma família. Deus então inspirou a dizer: brinca com teus filhos na caixa de areia. Muitas vezes a esposa queria sair andando nos campos e ele disse: eu tenho tanta coisa para fazer. E Deus disse para ele: caminha com a tua esposa no campo. Coisas simples que são necessárias porque Deus ama as crianças, ama a esposa, ama o esposo e todos aqueles que estão ao nosso redor. Pessoas simples muitas vezes pedem de nós coisas que nós podemos achar que não vale a pena. Vamos ouvir as pessoas simples o máximo possível, porque é de coisas simples que as coisas grandes e complexas acontecem. E será que isso tem apoio bíblico? Sim, é o que já falamos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus disse em São João 5:30, nada posso fazer de mim mesmo. Por quê? Da forma que ele julgava. O meu juízo é justo porque não procuro fazer a minha própria vontade. Eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Em São João, capítulo 8, verso 28 e 29, vamos ver o que é que diz lá. João 8, 28 e 29. Aqui diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu o sou, e que nada faço por mim mesmo. Não faço e nem falo, mas segundo o que o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Veja que Jesus dizendo aqui
que ele faz segundo a vontade do Pai, e dele mesmo ele não decide, ele não faz, ele precisa ser obediente antes de mais nada ao Pai. Em João 15, no capítulo 15, de 1 até o 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e joga fora, porque não dá fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar frutos se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhante ao ramo que secará e será levado ao fogo. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Nisto é glorificado o Pai. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês, se permaneceres no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tendo-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, a própria vida, pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que é que o Senhor quer, mas eu chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu tenho dado para o vosso conhecimento. Veja que esses versos aqui, Jesus está abrindo o seu coração, o seu conhecimento, como recebeu do Pai, para que nós fizéssemos a vontade do Pai. A vontade do Pai estava impressa também na vontade de Jesus, porque ele recebia do Pai. Hoje nós devemos fazer o seguinte: ouvir a palavra de Deus tal qual está na Bíblia, para que a gente possa proceder da maneira que o Pai e Jesus e o Espírito Santo querem e não da maneira que nós queremos. O conhecimento do homem é tão pequeno e é tão insignificante que não vale a pena ser vivido nem levado a cabo. Vamos nos entregar nas mãos desse Deus maravilhoso, que assim nós estaremos fazendo as grandes coisas. Vocês lembram de Eva, a nossa mãe? Ela não perguntou a Deus, devia ter perguntado a Deus a respeito de cada ato que ela foi fazendo. Ela ouviu a serpente e ela se deu mal. Isso está em Gênesis 3, de 1 até o 4. Se a gente ler aqui, vocês vão ver qual foi o grande erro da nossa mãe Eva. A serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que disse Deus: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente agora diz no verso 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. A ideia de que a alma não morre é satânica. A ideia de que o homem, tendo cometido o pecado como ela cometeu e nós também cometemos, então nós passamos a ter a morte, porque o pecado gera a morte. Mas a alegria que nós temos é que Jesus disse a Marta, lá em João 11, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Veja que é um assunto que não é complexo. Ele é um assunto possível de ser compreendido por qualquer pessoa. Inicialmente, nós não morreríamos se não tivéssemos pecado, mas porque pecamos, então morreremos. E como é que acontece a morte? Em Gênesis 2, verso 7, diz: criou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas um fôlego de vida e ele passou a ser alma. Então, alma é um corpo respirando. E o que é morte? Morte é parar de respirar. Quando nós paramos de respirar, nós morremos. Agora, o que é bom é que Cristo conseguiu isso de volta para nós lá no Calvário. Quando ele morreu em nosso lugar, é possível agora que nossos pecados confessados, arrependidos, e uma nova condição nós vamos ter, uma nova atitude nós vamos ter para com Jesus, para com o Pai, para com o Espírito Santo, e nós podemos ter vida novamente. E esta vida nós vamos ter em abundância. E é interessante, meus prezados, que na nova terra, quando nós estivermos com Jesus, nós vamos ter a mesma condição dos nossos primeiros pais antes do pecado. A terra será um lugar aprazível, um lugar eterno, um lugar onde não haverá morte, nem dor, nem sofrimento, nem pobreza, nem dúvidas. Nós vamos viver uma vida de plena alegria com Cristo. Isso é o que nós esperamos. Eu pergunto a você, você também quer ter um dia esta vida? E qual é a receita para esta vida? É seguir a palavra de Jesus. É muito comum escutarmos pessoas dizendo que não é mais necessário fazer a vontade de Deus, porque nós somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça, mas a obediência não cessou. A obrigação de obedecermos a Deus através de sua palavra, ela permanece. Mas a lei não foi dada, não foi para os judeus? Ora, lá no Éden, quando não havia ainda judeu, longe estava de ter judeu, os 10 mandamentos já estavam em vigor. Era proibido matar, roubar, adulterar, era proibido todas aquelas coisas, ter outro Deus, adorar qualquer coisa que fosse feita, inclusive o 4º mandamento, quando na sexta-feira à tarde Deus fez o homem e no dia 7º ele descansou juntamente com o homem. E é isso que Deus quer também da gente. Não só o 4º, mas todos os 10 mandamentos, eles são necessários para serem guardados, para serem respeitados de maneira digna à vista do nosso Criador. Deus nos abençoe, nos guarde e que possamos fazer estas coisas que são propostas pela palavra de Deus. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Guarda-nos, Senhor, porque o Senhor é grande e a tua misericórdia dura para sempre. Pai Santo, ensina-nos a entregar inteiramente em tuas mãos, porque só assim nós estaremos seguros da salvação, não porque nós mereçamos, mas para louvar e bendizer e adorar o nome do Deus maravilhoso. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Feliz sábado para todos nós.